Muito bem-vindos, amados irmãos. Deus vos abençoe rica, poderosamente, os que estão no templo do Senhor e os que estão do outro lado. Eu vou dizer o que é que eu vou fazer agora. Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura, depois eu vou falar dessa leitura e depois Deus sabe o que é que vai acontecer. Estou fazendo o possível a dizer-vos muito em pouco tempo, mas o Senhor vai abençoar e quem está ao alcance da nossa voz certamente vai ser abençoado por Deus, não por mim. Os irmãos mesmo sentados, por favor, abrem vossas Bíblias no capítulo 8 de Lucas. Lucas, capítulo 8, vamos ler aí 15 versos, os primeiros 15 versos. A saber, Lucas 8, 1 a 15. Depois disto, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 discípulos estavam com Jesus. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, isto é, o rei Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Esse sustentá-los refere-se a Jesus e aos discípulos. Eu não vou ter tempo para falar de tudo que eu vou ler, mas deixe-me falar disso agora. As mulheres, eu vou ler isso mais uma vez. A obra do Senhor foi tão maravilhosa neste mundo que até tirou as mulheres de onde estavam de segunda classe à primeira classe. Todos os inimigos do Senhor Jesus foram homens. Nenhuma mulher foi inimiga de Jesus. Para os irmãos verem quem é Jesus e o que Jesus fez com sua vinda a este mundo. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Verso 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, Jesus contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caía à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte da semente caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus.
As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram, isto é, as sementes que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra, mas não têm a raiz. Creiam durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram, a semente que caiu entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, aguardam e dão fruto com perseverança. Oremos ao Senhor. Pai eterno, aqui estamos na Tua santa presença, Senhor, cheios da Tua alegria, não da alegria deste mundo, cheios da Tua alegria, da Tua presença, da Tua bênção, Senhor. A Ti nos entregamos, ó Senhor, dá-nos graça para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, dá-nos graça para transmitir o que está aqui escrito neste verso que nós acabamos de ler. No nome santo do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos pelo resultado. E todos os irmãos dizem, amém. Eu venho agora, meus irmãos, pentear o que acabei de ler. Passar por cima de algum trecho derivado ao tempo que nós temos consagrado para o que estamos fazendo. Porque se não fosse assim, podia levar 1 hora ou 2, e quem é que queria aturar e vir tanto tempo? Muito bem. Então preste atenção. Para vosso próprio proveito, digo isto, prestem atenção para quem nos escuta, dentro e fora do templo, para vosso próprio proveito. Se você é abençoado com a palavra de Deus ou não, não me toca nada a mim. Eu sou abençoado, a bênção é minha e o Senhor me deu. Se você presta atenção com a intenção de perceber a palavra de Deus, o proveito é seu. Não é de mais ninguém. Só leva água para casa aquele que vá com a jarrinha à fonte. Não vá com a jarra à fonte, e pode ir à fonte e deixar fora da água que está correndo. Eu vi isso acontecer quando era criança alguma vez. Abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Bom, somos levados a compreender ou a pensar que esta foi a segunda passagem de Jesus por aquela região da Galileia, fica ao norte de Israel. De acordo com Lucas, capítulo 4, nós lemos agora no capítulo 8, mas no capítulo 4 já fala que Jesus tinha passado por ali. Nesta primeira passagem, os discípulos ainda não tinham sido formalmente escolhidos por Jesus. Primeira passagem, Jesus passou sem os discípulos e sem aquelas mulheres que nós ouvimos, dignas de honra. Algum dia voltamos a falar daquele grupo de mulheres permitindo Deus. Este trecho bíblico, em forma de parábola, fala de um semeador que saiu a semear. Estou vendo o meu pai fazendo um sementeiro com um saco, amarrando os dois cantos, o canto inferior e o canto superior, e colocando assim a tiracola no ombro. Pegava assim no saco, abria, metia a mão e pegava nessa. Todas as vezes que a mão vai ao sementeiro, a mão do céu passa junto ao coração de Jesus.
Todas as vezes que o semeador põe a mão no sementeiro para lançar a semente na terra, passa junto ao coração. Pensa no que estou falando. É costume, este texto bíblico, em forma de parábola, fala de um semeador que saiu a semear. É costume nós ouvirmos que uma parábola é uma história terrena que aponta para uma verdade celestial. Quantos irmãos já ouviram isso? Deixa-me ver a tua mão. Várias pessoas já ouviram isso. Uma parábola fala de alguma coisa. Há um ditado que os continentais, nossos queridos continentais de Portugal, eles dizem, está bem, deixa. É isso mesmo, está bem, deixa, como assim? A gente já vai ver de que isso não é uma realidade, que uma parábola é o que acabei de dizer. Vamos ter tempo vamos passar por lá. Então, as mulheres e a humildade de Jesus. Eu disse aos irmãos que ia pentear a leitura que eu fiz. Ia passar por cima vagamente, vou apenas realçar alguns pontos. Agora eu vou realçar as mulheres e a humanidade, humildade de Jesus. O Senhor Jesus podia criar mais do que aquilo que era necessário e podia criar o pão já comido, não necessitava do dinheiro da esposa de Herodes. Eu gostava de saber porque é que ela estava aqui. A esposa do procurador do rei Herodes. Ela está aqui na Galileia e o marido está em Jerusalém, que era o seu lugar, os Pilatos. Lembra-te só disso. Cria um retrato de tudo isso e pensa acerca disso. Jesus não teve só discípulos de homens, teve também não só essas mulheres, mas outras muitas mulheres que nós lemos juntos no princípio da leitura. Ouve-se e guarda. Faz a diligência a aproveitar o tempo que gastaste para visitar este lugar. Faz a diligência a aproveitar o mais possível. Leva isso gravado no teu coração e pensa nisso. Bom, o título que arranjei para o que estou falando agora foi As Mulheres e a Humildade de Jesus. Vamos ver. Jesus sempre se chamou a si mesmo Filho do Homem. Isso não é coisa para se dizer banalmente, só para se dizer numa certa hora, Jesus é o Filho do Homem. Não, Jesus fez-se o Filho do Homem, porque o homem puro teria de ir ao Calvário, derramar sangue para perdoar o teu e o meu pecado. Jesus não foi ao Calvário como Deus, foi como homem, santo, puro, sem pecado. Diga glória a Deus. É apreciável a humanidade, a humildade do Senhor Jesus. Recebendo, olha só para mim, recebendo ajuda monetária de um grupo de mulheres que o seguiam. Elas ajudavam com as despesas que havia com o Senhor Jesus e com os discípulos. É pena, mas eu tenho que prosseguir. Jesus termina o sermão com o verso 8, exclamando, como nós lemos nas versões todas da Bíblia, que tem meia dúzia delas, que nós temos meia dúzia delas, todas dizem que Jesus terminou o sermão com o verso 8, exclamando. Exclamando quer dizer falando em voz muito alta. Diga comigo, falando em voz muito alta. Quero que os irmãos pensem nisso e vejam o sermão que o Senhor pregou acaba no verso 8 que nós lemos. Porque o verso 9 diz assim,
Tendo dito isso, Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. E depois o verso 9 diz: seus discípulos perguntaram-lhe, o sermão, esse 9 já não está no sermão, o sermão acabou no verso 8. É bom nós compreendermos as coisas e não só lermos. Na compreensão está a bênção e o crescimento do crente. Falando em voz muito alta, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe uma coisa? Essa exclamação tem a mesma vida hoje que teve naquele dia. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Entregue-se ao Senhor. Dê a sua vida ao Senhor, ouça a palavra de Deus e receba, porque a palavra tem poder para transformar a vida daquele que ainda não foi transformado. Qual é a transformação que acontece aqui? Toda a criança que nasce neste mundo, incluindo o que está te falando, já foi criança, incluindo a mim mesmo, nós já nascemos perdidos, fora da graça de Deus, perdidos para a eternidade. Se isso magoa o seu coração, fique sabendo que enquanto o menino ou a menina é inocente, o Deus Todo-Poderoso sabe que ele é inocente, mas ninguém sabe. Mas quando o homem é homem, quando a senhora é senhora, ela é pecadora sem salvação, é necessário vir a Jesus para se tornar filho de Deus. Diga só comigo, filho. Filho de Deus. Tem que passar por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Não por mim, por Jesus. Todos os ouvidos que me estão ouvindo palavras poderosas do livro sagrado da palavra de Deus, do Deus dos céus, que mandou o Senhor Jesus a este mundo, para todo aquele que nele crer não ir para o inferno, mas para o céu. Os mistérios do reino de Deus. Verso 9 e o 10. Ainda tem a sua Bíblia aberta, se não pode abrir se deseja, se não abra pelo menos os ouvidos. Eu vou ler para os irmãos. 9 e 10. Seus discípulos, quer dizer, não foi só um. Pedro estava sempre na frente, mas desta vez está escrito seus discípulos. Se calhar foi atrás um do outro, e todos ao mesmo tempo. Perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola. Quantos irmãos acham que essa parábola é difícil de compreender? Todos sabem isso. Uma criança sabe o que é. Já vi uma pessoa estendendo, espalhando semente na terra, só que lá era o contrário. Eles espalhavam a semente e depois lavravam a terra. Mas nos nossos dias, pelo menos eu penso que não é assim, mas não interessa. Seus discípulos perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola. Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Uau! E não sei se eu vou ler o resto. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros, quais outros? Para quem foi que Jesus falou? Aos outros? Quem são os outros? Os outros ainda existem? Faço uma pergunta aos irmãos. Estão calados como um melão, dizia minha avó. Os outros ainda existem? Obrigado. Ainda existem. Os irmãos não sabem. Com que dor no meu coração, eu estou falando agora. Os outros ainda existem. Ouça lá, João Melo.
Deus não faz acepção de pessoas. Temos muito para conversar. Temos muito para conversar. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus. O que não crê em Jesus está à espera, ainda está de braços abertos, à espera que Ele venha. Deus não vai mais. Deus já foi tudo, já fez toda a viagem que era necessária. Já deu Jesus já sofreu, já morreu na cruz, já ressuscitou, já foi assunto ao céu. Diga glória a Deus. Aleluia! Deus não vai fazer mais, Deus não vai amar este mundo mais do que já amou ontem. Amanhã Deus não tem mais amor para a alma perdida, o amor de Deus está derramado abundantemente neste mundo. Irmãos, eu não sei se há outro país como os Estados Unidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, constantemente está o Evangelho, a palavra de Deus, sendo pregada pelos mais sofisticados aparelhos de comunicação. De noite e de dia, em todo o mundo, pelo menos no mundo civilizado. Eu creio que ainda há lugares no mundo que não há internet, mas seja lá o que for, não tenho tempo para me colocar agora nisso, mas seja como for, a palavra de Deus está sendo pregada e infelizmente muito desprezada por milhares de pessoas, não é no outro mundo, é à nossa volta. A maior parte das pessoas que nós conhecemos estão desprezando a palavra de Deus. Eu não posso continuar nesse caminho, eu tenho que andar para a frente. Ok. Os mistérios, o Senhor Jesus respondeu à pergunta dos discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Que bênção maravilhosa! Foi dado por Deus aos discípulos do Senhor. Está aqui alguém que é discípulo do Senhor? Está aqui alguém que é discípulo do Senhor? Deixa-me ouvir a tua voz, sim ou não? Aos discípulos do Senhor foi dado o conhecimento dos mistérios. Ouve-me. Na Bíblia Sagrada, o mistério não é alguma coisa que tu não possas descobrir. É sim alguma coisa que tu nunca saberias, nunca ias saber, se Deus não te revelasse. Quantos compreenderam? Diga amém. Sei lá, eu vou repetir mais uma vez o que eu disse. Na Bíblia, o mistério não é uma coisa que tu não possas descobrir. É, sim, alguma coisa que tu nunca ias saber se Deus não te revelasse. Muito bem, os irmãos estão percebendo. No sentido bíblico, alguém pode saber o que é um mistério. Ainda assim, é um mistério porque eles nunca saberiam, a não ser que Deus lhes revelasse. Eu tenho pena. Possivelmente eu vou trazer isso escrito, vou prometer aos irmãos e vou dar isso escrito aos irmãos. Eu creio que, à primeira vista, não é muito fácil compreender o que eu estou dizendo. Eu vou dizer a segunda parte mais uma vez e vou continuar por causa do nosso tempo. Ainda assim, é um mistério, porque eles, os que ouviram o sermão, nunca saberiam acerca do mistério, a não ser que Deus revelasse. Por outras palavras, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o mistério só é revelado por Deus.
juntando tudo o que eu disse, é isso aí. Se Deus não está no teu caminho, tu ainda és os outros. Não queiras mais ser os outros. Vem a Jesus. Não a nossa igreja, não aquela igreja, não aquela... onde quer que tu estejas, vá a Jesus. Breve, esse Jesus está voltando. Alguém pode dizer, e eu também, toda a gente está falando nisso e a gente não vê nada acontecer. Ninguém vai se consolar de ver e gabar-se de estar vendo. Porque quando Jesus vier, o seu povo vai para o céu. Arrebatado com Jesus para o céu. Oh, eu estou ouvindo alguém lá atrás que está dizendo que isso não está escrito na Bíblia. É verdade. Não está escrito na Bíblia, um verso que seja, que diga que o crente, quando morrer, vá para o céu. Mas diz que quando for para cima, quando passar desta vida para a outra, vá para estar com Jesus. Várias chamadas bíblicas falam assim. Se Jesus está no céu, a gente está no céu. Se Jesus está no paraíso, a gente está no paraíso. Se o Senhor Jesus está de férias, a gente está com Ele. É quer estar com Jesus, seja lá onde for. Bem, terminando, gostava de chamar nossa atenção para o que temos lido e falado. Eu vou dizer, alguns irmãos que estão longe não sabem que a igreja está levando o Senhor em voz alta. Eu vou dizer mais uma vez para que todos compreendam bem o que eu estou falando. Terminando, gostava de chamar vossa atenção para o que temos lido e falado. Sabes porquê? Amanhã pode ser muito, vamos dizer todos, amanhã pode ser muito tarde. Hoje mesmo, bem-aventurada essa palavra, hoje mesmo, Jesus te quer salvar. Deus vos abençoe, amados. Seja a graça e a paz do Senhor com cada um. Fique sabendo de que Deus te ama. Agora já mesmo, ao máximo. Deus te ama e quer que tu vayas a Jesus, porque o caminho para Deus é Jesus. Um abraço e que a paz do Senhor seja com todos.